Olá, seja muito bem-vindo ao BFcast, o podcast da Base Educação Empresarial, a base que é o seu ecossistema de educação. Você que é o pequeno e médio empresário e já entendeu a importância de estar inserido em um ecossistema. Afinal de contas, ninguém constrói algo verdadeiramente grandioso sozinho, não é verdade? E no nosso episódio de hoje, um episódio muito especial, onde nós vamos falar sobre associativismo, expansão empresarial, como manter uma cultura durante uma expansão, gestão e tanto mais que com certeza vai contribuir muito com a sua jornada empresarial. E para isso eu tenho um convidado aqui muito especial, admiro a jornada dele, admiro a construção, embora a gente não tenha tanta intimidade de bater papo. Fizemos um podcast antes do podcast aqui, que era exatamente a minha oportunidade de conhecer um pouco melhor a jornada dele, e com muita alegria eu quero receber, e eu tenho aqui algumas anotações para poder fazer a apresentação certinha dele aqui para você que está acompanhando esse podcast, tá bom? Ele tem 51 anos, é casado com a Luciana Dias, pai da Jéssica e do Pedro, empresário do segmento de móveis, presidente do CDL aqui em Sapiranga, que é onde ficam os nossos estúdios, delegado representante dos associados do Sicoob Maxi Crédito, coordenador de negociação da Rede Lar, diretor financeiro da Rede Brasil e conselheiro do Rotary Club. Nesse período 25-26, eu recebo aqui com muita alegria, com muita honra, Ademir Gerson Deitos. Estava ensaiando para falar certinho aqui. Meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. É sempre uma satisfação poder estar falando um pouquinho para os nossos empresários e aqui nesse podcast. Então, é uma satisfação enorme a gente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. E eu já quero começar por aí, então. Né? Falamos muito da Rede Lar, falamos um pouco aí do CDL, de Rotary, e tudo nós vamos desenvolver agora aqui de novo. Mas, antes disso, tem o início de uma jornada. Afinal de contas, as pessoas têm uma tendência a olhar para o palco e ignorar o bastidor. Exatamente. Né? E nós falávamos ali daquilo que hoje é palco, né? De certa forma, né? O pico do Everest, mas teve toda uma jornada de construção. E eu tenho certeza que o pequeno e médio empresário que nos acompanha aqui no podcast, muitas vezes ele fica se perguntando exatamente isso, tá, mas como é que foi no início? Por onde começou? Então, trago para você como que você começou a jornada empreendedor? Sempre foi empreendedor? Teve um CLT que virou empreendedor? Como é que foi essa jornada? Na verdade, foi uma provocação, né? Então, eu tive a felicidade, vamos dizer assim, eu digo hoje felicidade, hoje não pode mais, né? Mas eu comecei a minha carreira profissional, assim, comecei na indústria calçadista com 12 anos de idade, naquela época eu poderia, então, assinar a carteira, e eu fui CLT dos 12 aos 35. No meio desse período, então, quando eu estava ali nos meus 32 anos, por aí, eu fui desafiado a montar um negócio. Então, eu continuava na empresa, mas fui desafiado a montar um negócio. Foi aí, então, que surgiu a nossa loja de móveis, na época chamada Recanto Móveis, no bairro Amaral Ribeiros. Foi no ano de 2003. Então, ali a gente começou. Num primeiro momento, eu continuava na indústria e a minha esposa e a minha cunhada, a gente é sócio hoje, tocava o negócio e eu e o meu irmão trabalhávamos na fábrica de sapatos. Você ficou ali um período, então? Fiquei um período de 7 anos. A gente ficou cuidando das duas coisas praticamente. Com a dupla jornada ali. Dupla jornada. Então, foi mais ou menos assim que começou o negócio, mas pelo um desafio. Foi desafiado e tal. Num final de semana, resolvemos montar negócio, um mês depois estava abrindo as portas. Não, e é legal, porque embora o nosso público aqui majoritário é o pequeno e médio empresário, ou seja, quem já está na jornada do empreendedorismo, se tornando um empresário, que tem uma migração aqui que precisa acontecer, mas nós temos um percentual de pessoas que querem empreender, né? E você começar trazendo isso, foi uma provocação. Consegue entrar um pouco mais nisso? Porque como identificar uma provocação e principalmente como sair daquela zona de segurança dos 12 aos 35, poxa, já tinha, talvez até podendo enxergar aí uma direção, um crescimento ali. Por que sair dessa, entre aspas, segurança
e se arriscar a abrir uma loja e todo o risco de um neoempreendedor, né? É a busca do algo mais, né? Então, a gente sabia até onde a gente chegaria como CLT e aquela busca de querer ter algo mais, ter uma liberdade um pouco maior, ter. A gente sabe dos desafios de empresário na época. Se eu conhecesse um pouquinho, daqui a pouco eu não tinha entrado nisso aí, porque A depois. ignorância, de certa forma, ajudou. Exatamente. Então, mas foi bem desafiador. O início, como todo negócio, ele é bem desafiador. Primeiro, o conhecimento. Uhum. Então, a gente não conhecia de vendas naquele momento. E fomos, então, aqui, o que é que a gente vai fazer? E aí, como eu tenho um primo meu que é lojista de imóveis, na época ele pegou e me fez uma proposta assim, por que que vocês não abrem um negócio para vocês e tal? E aí eu disse, cara, mas eu não tenho dinheiro, não tenho capital e tal. Não, eu vou ajudar vocês e tal, e a gente vai fazer. E vocês vão ver que vai ser bom. De cara, mas a gente não conhece nada. Eles, não, vocês vão lá na minha loja e vou mostrar para vocês como é que faz. Foi aí que a gente foi na loja dele num final de semana, ficamos lá 2 dias, Caramba, voltamos de lá, tá, vamos fazer um negócio, é vamos tocar e nosso. tocamos. E aí, naquele primeiro momento, nós 4, então, trabalhávamos na indústria calçadista. Eu e o meu irmão e a Luciana e a irmã dela, que a gente tinha 2 irmãos casados com 2 irmãs. E aí, mas quem é que vai tocar o negócio? As meninas vão tocar e tal, e a gente vai garantir as pontas por aqui. E foi assim que tudo começou. Então, no início sempre foi, cara, é muito desafio, né? Foi muito. Uhum. E a gente teve a felicidade de logo ali no início a gente teve a oportunidade então de criar a Redilar, que foi onde a gente continua hoje com a marca até hoje a Redilar como uma rede de cooperação. A gente teve a oportunidade de ser sócio fundador, ajudamos a construir desde o início. E aquilo ali foi uma escola muito grande para a gente. Então foi onde a gente realmente conseguiu desenvolver, aprendemos muita coisa, compartilhamos muito aprendizado com lojistas de diversos segmentos, tivemos oportunidade de cursos e muitas coisas que fez com que a gente conseguisse desenvolver um pouquinho mais e sair um pouco vamos dizer assim, daquela lojinha menor para uma visão um pouco maior e tal, e chegar até esse momento onde a gente tá hoje. Entre a abertura da loja e a rede Lar, foi quanto tempo mais ou menos? 2 anos e pouco. 2 anos. 2 anos. 2 anos ali Batalhando. batalhando Sozinho. com fornecedor, brigando por preço, gestão de estoque, vendas, que você disse que não era o forte de vocês ali. Crediário, inadimplência. Cara, isso era tudo uma coisa assim bem, bem complicada. Tudo anotado no papel, na época computador, recém Sim, começando, planilha de Excel. Então era um negócio bem, vamos dizer assim, começou bem embrionário mesmo assim, né? Então bacana. era praticamente no papel de pão, como dizem. E Era onde é que correria. foi que. E é legal contar essa história, Sim. porque 2 anos depois vocês passam a presidir aí junto com outros a abertura da Redilar, né? E já já eu quero ouvir falar um pouco mais da Redilar. O que fez você sair do individualismo? E isso tem tudo a ver com a base, por isso que eu quero dar um zoom nessa fala, né? Abrir mão do meu individualismo com as minhas particularidades, ok? Meus desafios, mas também sou eu que mando no meu negócio e entender que, opa, podemos ir para um outro ambiente ou um outro modelo, e já já eu quero que você fale um pouco desse modelo para nós, e, de certa forma, compartilhar. Por que que eu faço essa pergunta? Hoje eu trabalho muito com empresário, a base recebe empresários a todo instante, e nós percebemos uma característica, a base é fruto dessa percepção que é o individualismo. Meu negócio, meu modelo, meu fornecedor, minha bala de prata, eu não abro nada para ninguém. Né? Nós chegamos até um absurdo de um dia apresentar a proposta da base e dizer, olha, aqui dentro nós vamos compartilhar muito. E ele disse assim para nós, mas não, isso não é para mim. Eu não sou de compartilhar meu negócio com ninguém. Você quer que eu fale do meu negócio? Para quê? Não, meu amigo, é exatamente porque nós acreditamos que à medida que você compartilha, outros vão crescer com você, mas você vai crescer muito ouvindo de outros também. Então é essa ideia de ecossistema, né? Naquele momento, vocês iniciando 2 anos de loja, ainda um pé lá, um pé cá, vamos dizer assim, né?
O que fez vocês olharem para essa proposta e como que foi a origem disso e entender que esse era um bom caminho? Foi uma proposta, a gente no primeiro momento assim entendeu como um grande aprendizado, Uhum. porque a gente estava sozinho. Então, assim, ó, na pior das hipóteses, o mínimo que poderia acontecer é a gente aprender alguma coisa. Então, foi isso que nos desafiou naquele momento e a gente precisava também, porque a gente estava sozinho, sem entender muito daquilo que estava fazendo, e precisava entender mais. Foi uma oportunidade que a gente teve, então, de aprender um pouquinho mais sobre isso. A gente sabia que a gente iria se reunir com mais lojistas, e isso fez com que, pô, se eu vou me reunir com mais lojistas, eu vou me reunir com pessoas que têm conhecimento, que estão aqui próxima e tal, e com isso eu vou conseguir aprender alguma coisa. E isso foi o que desencadeou, assim, a questão de nós, pô, vamos lá, vamos entrar. Porque até naquele primeiro momento a gente ainda não sabia de tudo o que a gente ia ter que compartilhar. Isso Uhum. foi algumas coisas que foram construídas, foram sendo construídas no decorrer vamos dizer assim, da fundação da Redilar, a questão do compartilhamento. Uhum. E de onde que vocês buscaram essa? Porque naquele período ali era muito embrionário ainda, né? O associativismo e tudo mais, né? Sim, esse projeto, na verdade, a gente não buscou, a gente foi procurado. Hum. Na época, esse trabalho, esse processo de rede de cooperação, ele começou aqui dentro da Universidade Fevale. Na época era Fevale, Unicinos e PUC, que eram as três universidades aqui da Grande Porto Alegre que foram desafiadas pelo governo do estado da época para montar esse tipo de negócio. E aí eles saíram a campo, batendo na porta das lojas. Uhum. Chegavam, apresentavam, ó, tu tem interesse, a gente vai fazer uma reunião, vamos reunir as pessoas para a gente mais ou menos explicar como é que vai funcionar o método e tal, qual é que é a ideia e tal. E a gente vai fazer uma reunião, a gente quer saber se vocês vão participar ou não. Naquela ocasião eu não estava na loja, porque isso era durante o dia, então quem recebeu a visita foi a minha esposa, na época de uma consultora da Fevale, e aí ela levou para casa de noite para a gente conversar. Eu digo, olha, eu acho que isso é uma ótima oportunidade para a gente, Aprender. vamos aprender. E daí ela, mas eu, muito tímida, diz ela, não, eu não vou participar desse negócio. Eu disse, não, é de noite e tal, deixa para mim que a gente vai lá. Vou lá, vou tentar entender algumas coisas e aí depois a gente conversa. E aí, cara, no frigir dos ovos ali, a gente entrou de cabeça gostamos do que a gente viu. E essa ideia do compartilhamento, da informação e tal, acho que é uma coisa que hoje não é mais segredo para ninguém o que as pessoas fazem e tal. Hoje tu dá um Google aí em qualquer coisa, tu descobre um monte de coisa. Então, cara, é melhor compartilhar com os colegas do que daqui a pouco o concorrente, né? Então, Então, era aqui que eu ia chegar. Nesse momento aí, e ainda hoje, né? Vocês podem enxergar o convidado como um concorrente. Naquele momento, eu fico imaginando o cenário, fomos de loja em loja, né? Com um projeto de associativismo. Então, quer dizer, eu fui na tua loja, mas eu fui na loja do lado ali. sim. O que para você pesou na hora de entender, cara, eu vou ganhar mais aprendendo com todo mundo do que talvez concorrendo. E eu vou trazer uma das visões que nós temos aqui, das vertentes que nós trazemos dentro da base, né? Que nós acreditamos que a concorrência fomenta mercado. Sim. As pessoas querem, não, nós temos que dominar, é monopólio. Cara, eu acho que o monopólio tem suas vantagens, só que o monopólio também tem o outro lado. Eu tenho que ensinar o público, eu tenho que educar público, eu tenho que gerar consciência de necessidade em público. Quando eu tenho concorrência, isso se torna um pouco. É difícil porque eu tenho que concorrer, mas é mais fácil porque o público também está melhor preparado para aquilo. E aí vocês vêm com essa proposta de associativismo. Sim. E aí vocês vão trazer para dentro de um mesmo grupo de compartilhamento pessoas que antes se viam como concorrentes. Como é que foi esse? Cara, se para nós tudo era novo, então não teve dificuldade, mas a gente teve alguns colegas e tal naquela ocasião que não concordaram com aquilo ali. Tanto que, assim, para nossa felicidade, aqui em Sapiranga só fomos nós. Então não Ah, teve ok. mais nenhum. Então aqui não chegaram a ter Não chegamos esse. a ter isso, mas nas cidades maiores, como Novo Hamburgo, São Leopoldo, por exemplo, tiveram mais de um Uhum. convidado. E aí nessa cidade, sim. E aí, naquele momento, as pessoas entenderem que eles iam ser colegas e não mais concorrentes, foi muito difícil. Então, isso foi um trabalho, assim, bem,
bem complicado que a gente viveu lá no início da rede, vamos dizer, até o ano de 2015, 10 anos, vamos dizer assim, de rede, para Uhum. conseguir ter uma maturidade das pessoas entenderem que não era concorrente. Era o colega, era um parceiro e tal, que estava junto. Então, isso tudo fez com que a gente criasse regramentos até para a expansão da própria rede. Uhum. Então, a cidade tem que ter X mil habitantes para ter uma loja, para ela conseguir ter a segunda loja tem que ter X mil Sim, para habitantes. poder O comportar. raio de atuação ele tem que ser, uma loja tem que estar no mínimo lá, no início era 3.000 metros de Uhum. distância, O raio. o raio. Então era uma situação que era bem desafiadora, assim, para Fazia uma reserva de mercado ali para exatamente. garantir ao associado a vantagem. Exatamente. Então tinha Bacana. uma reserva de mercado. Na cidade tem oportunidade para ter mais uma loja. Tu consegue abrir a loja? Se tu não conseguir abrir em X tempo, Abrimos o mercado. a gente vai abrir o mercado para um outro colega a expandir. Então no início foi assim Uhum. que começou. E aí foi onde foi se criando os estatutos, foi se criando o regulamento interno, foi se criando várias coisas dentro da rede, dentro da associação, para proteger as pessoas e também conseguir deixar com que elas ficassem mais tranquilas, para poder trabalhar e poder compartilhar também, né? Uhum. Qual é a vantagem, assim, agora entrando um pouquinho no modelo da Redlar, né? Até se você puder trazer alguns números da Redlar para o Sim. pessoal entender, por exemplo, número de lojistas associados hoje, outros grandes Uhum. números que respondam a exatamente isso, né? Como é que é o modelo, como é que ele funciona e por que que eu, lojista, tenho aqui a minha loja, talvez eu seja o Ademir desse momento, né? O Ademir lá de trás hoje, né? Tem minha pequena loja, tem minhas dificuldades, por que procurar a Redlar ou se é que existe essa possibilidade do lojista vir até vocês? Como é que funciona o ingresso dele? Por que que para ele é vantajoso? Até que ponto, talvez, qual seria o ponto de corte de para esse lojista vale a pena? Para o lojista que já passou desse ponto, talvez não é tão vantajoso. Enfim, fala um Ah, pouquinho do modelo. é. O modelo associativo, nós temos aqui dentro da cidade, a gente tem vários exemplos de modelos que deram certo. Então, hoje aqui dentro de Sapiranga, por exemplo, nós temos, assim, que eu vou lembrar agora, nós temos rede de farmácia H-Farma, temos rede de farmácia associadas, temos a Rede Clipe, temos Rede Mundi, temos Rede Lar, temos É Rede um berço Vis. aqui, né? Tem muito. Não teve, assim, uma curiosidade, teve um determinado ano, eu não vou saber te precisar agora, não vou conseguir lembrar, mas teve um ano que nós tínhamos 5 presidentes de rede em Sapiranga. Caramba. 5 presidentes de rede eram aqui em Sapiranga. Então foi um momento muito bacana assim para as redes de cooperação. Então, Sim. Sapiranga protagonizando essa frente desse negócio. O modelo associativo é um modelo que é muito bacana, mas aquele tu comentaste, como é que eu faço para entrar? Então, primeiramente assim, ó, cara, associativismo, tu tem que estar disposto a, em algum determinado momento, tu ceder para num futuro receber, em prol do coletivo. Uhum. Então, se a pessoa não tem esse espírito de coletividade, de compartilhamento, dificilmente ela vai dar certo com o negócio dentro do modelo rede de cooperação. Porque dentro da rede funciona mais ou menos assim. A ideia é que todo mundo cresça e todo mundo ganhe junto. Então, e Bacana. para isso, tem que estar todo mundo alinhado e tem que estar todo mundo cooperado. É um modelo excelente. Então, cada rede tem o seu modelo de negócio, Uhum. algumas mais audaciosas, outras nem tanto, mas o modelo em si é um modelo muito, muito No bacana. caso da Redlar, qual é a vantagem do lojista? É, assim, Sim, não precisa falar todos, óbvio, sim. né? Mas quais são os pontos que você percebe assim, cara, a Redlar é muito boa porque fornece isso, 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 e é diferenciada, inclusive, de outras redes, né? Eu acho que começa assim hoje pela marca Redlar. Hoje ela é uma marca reconhecida já, Uhum. então aqui, principalmente aqui na região da Grande Porto Alegre, onde a gente tem uma atuação mais forte, tem loja praticamente em todas as cidades. Então ela tem uma marca muito boa. Ela tem toda uma equipe estratégia, ela te dá todo um subsídio de conhecimento, te dá todo um subsídio de consultorias, te dá todo um subsídio de negociações, de produtos que tu não vai entrar numa fria, porque a gente faz um trabalho vamos falar de produto, assim, a gente faz um trabalho muito bem feito antes de determinar um fornecedor, então a gente só trabalha com pessoas sérias. Então,
é a garantia que a gente tem hoje, que quando eu comecei lá atrás, eu não tinha. Eu comprava no escuro. Porque eu não sabia Fornece se uma curadoria de fornecedores que já fornecedores, tem ali exato, pré-requisitos que atingiram. o que dá certo, a troca de experiência, Legal. tu conversa com lojistas de outros tempos, tu tem acesso a pessoas que tu jamais sozinho tu vai conseguir ter. Porque é aquilo que nós comentávamos antes, né? Em termos de valores de consultorias, alguns consultores que sozinho tu não consegue contratar. Uhum. A própria parceria que a gente tem com o Sebrae. Hoje, Sim. sozinho, é difícil tu alcançar um subsídio de 50% em alguma coisa. Através da rede, a gente consegue descontos, dependendo do projeto, até maiores, algum subsídio maior. Então, são essas coisas que são os benefícios que hoje traz. E sem contar o conhecimento, né? Hoje, quando tu vem para dentro, tu tem uma rede hoje de 16 associados, com experiência, com Sim. vivência, com conhecimento de tudo, e que isso tudo é compartilhado. Então, E talvez, tá? Talvez quem está assistindo agora se perguntar, mas qual é a diferença disso para franquia, por exemplo? Né? Por que eu investiria numa loja própria ou converteria minha loja própria em uma loja de onde eu vou associação? ter que substituir a bandeira, né? Sim, Que é uma coisa que você trouxe e que eu acho fundamental. Acho que sim. eu gosto muito dessa ideia, né? Para estar conosco, muda a bandeira, né? Ou pelo menos em alguma operação a bandeira precisa aparecer. Até porque é a força do grupo, né? Mas o que faria ele optar, por exemplo, por uma rede lar e não por uma franquia? É pela própria autonomia que ele tem do negócio dele. Eu sempre brinco que hoje uma franquia, tu não é o proprietário do Tu é um negócio, tu é um gerente. Tu gerente. é um gerente, Então, tu exatamente. trabalha para aquilo ali. Ah, o franqueado, ele vai te dar alguns subsídios, ele vai fazer alguma coisa, mas a rede de cooperação, ela é muito mais colaborativa. Uhum. Sem contar que ela tem um custo infinitamente menor, ela consegue ajudar tu se adequa muito fácil ao modelo de negócio. Então ela tem, não é aquele negócio 100% regrado, tem que ser assim e tal. Não. Uhum. Tu tem uma certa liberdade, diferente de uma franquia, por exemplo. Hoje, por exemplo, a Redlar não cobra a meta dos lojistas de venda. Sim, não é Cada algo um, imposto de cima para baixo. cada um tem a sua meta interna e Uhum. cada um trabalha do seu jeito. A Redlar hoje ela não obriga o lojista a usar uma margem X num determinado produto. O lojista tem a liberdade de usar a margem que ele quer. Ele tem a liberdade de escolher o ponto que ele quer. Então, essas liberdades todas dentro da rede, sem contar que o custo é infinitamente menor do que uma franquia, onde tu vai pagar um royalty de tudo aquilo que tu vende, Sim. e dentro da rede lar tu tem um custo fixo, ou dentro da grande maioria das associações são assim, né? Tu tem um custo fixo. E tu vai pagar aquilo ali independente de quanto tu faturar. Claro que se tu faturar pouco, aquilo ali vai ter uma representatividade maior dentro do negócio. Se tu faturar muito, vai ser algo insignificante. Que bacana. Então é mais ou menos por aí. Então essa é a vantagem da rede associativa, não vou falar só da rede lar, Uhum. comparada Franquia. com uma franquia, por Modelo de exemplo. franquia. E aí, assim, uma das coisas interessantes, tá? Por que que a gente, lá no início, a gente descobriu que trabalhar com uma marca única seria mais interessante? Porque quando a gente começou o movimento todo, a gente, no primeiro momento, só pensou em comprar. Só comprar em Uhum. conjunto. Só que no decorrer do negócio, a gente, pô, mas não adianta a gente comprar se a gente não conseguir promover. E como é que a gente promove com... Na época, eram 30 e poucas lojas, com 30 e poucos nomes de loja diferentes. Como é que nós vamos fazer uma propaganda numa RBS, por exemplo? Sim. Não tem como. Então a gente teria que pegar e trabalhar uma marca única para então lá no início já se trabalhou isso. E uma outra coisa interessante também, que nós tínhamos uma rede de imóveis na PUC e uma aqui na Fevale. E antes da gente fundar a Rede Lar, a gente já fez uma fusão dessas duas redes para ganhar um corpo maior. Ah, sim. Então foi um outro negócio bacana que aconteceu lá Já atrás. começaram num volume Já começamos num interessante volume ali. interessante. Na época, foi uma dos maiores lançamentos de rede, foi o da Rede Lar. Nós tivemos a presença do governador na época, porque foi um marco importante para o Estado. Uhum. Foi um evento muito bacana. E então isso gerou na época um burburinho legal, assim, né? E hoje depois veio tantas outras redes, né, que hoje tem aqui no mercado, que eu citei algumas antes, e da qual a gente teve a felicidade de compartilhar e ajudar.
em determinados momentos, cada uma delas. Então foi muito bom. Que bacana. E dentro da rede, né? E é bacana que você trouxe assim, a rede ela não interfere na gestão individual. Já é uma grande diferença, por exemplo, de um modelo de franquias. Eu acho fenomenal isso, porque muitas vezes vamos pegar o empresário, quando ele investe numa franquia, que ele quer operar dentro da franquia, ele acha que ele está abrindo um negócio próprio. E realmente, você se torna um gestor de uma unidade, mas você tem que seguir todas aquelas métricas ali. Mas uma coisa é gestão, outra coisa é liderança, né? E quando Sim. se fala de liderança, eu vou falar aqui de pessoas, eu vou falar de cultura, eu vou falar de comportamentos internos, de que maneira a rede hoje ela dá suporte a esse lojista para que ele consiga manter, né? E foi muito bacana, a gente falou um pouquinho disso antes aqui também, que por exemplo, eu tenho uma loja em Rolante, o senhor tem uma loja em Porto Alegre, tem micro-regionalidades ali que interferem na forma que a empresa lida com a comunidade. Como que a rede vê tudo isso aqui? Na verdade, nessa questão, a rede ela é bem flexível e ela dá liberdade total para o lojista nessa questão. Então, a gente não tem aquele método formal de atendimento para todo mundo. Então, cada um atende na sua região de acordo com como aquele consumidor daquela região gosta de ser tratado. Uhum. Então, o importante para a rede é que o atendimento seja bem feito. Se vai ser num aperto de mão, se vai ser num oi, se vai ser num abraço, se vai ser... A rede não interfere nada disso quando a abordagem de um cliente, mas que ele seja bem atendido. Então, esse é a parte bacana. E a questão da gestão, então, hoje ela é totalmente do empresário. Então, o empresário ele tem a liberdade da parte interna, vamos dizer assim, da porta da loja para dentro, ali ele faz o Uhum. que ele bem entender. Na questão do suporte, claro que faz o que bem entender, desde que não infrinja as regras que a marca tem. Então, Então, era isso que eu ia é, perguntar na sequência, sim, inclusive, aqui que o senhor estava falando, eu estava aqui já é. criando a curiosidade, que Mas é. assim, só para complementar a questão hoje do subsídio e aonde a rede consegue atuar, eu vou dizer assim, hoje a gente conseguiu ter uma loja e tá do jeito que está muito pelo que a rede nos ajudou, porque o Ademir lá ele não conhece tudo. Uhum. Então eu tenho meus pontos fracos e eu conhecendo esses meus pontos fracos, que a rede também me ajudou a conhecer, o que que o Ademir faz? Pô, aqui eu não sou tão bem, eu trago um consultor, cara, me ajuda nessa Legal. área aqui. Ah, e isso a rede proporciona. Então, assim, eu faço aquela demanda. O que que é que a rede hoje precisa? O que que é que demanda? A Uhum. rede vai atrás e oferece isso para o associado. Cara, e a coisa mais bacana é que, tipo assim, dentro da nossa rede, por exemplo, isso vem para o associado de forma gratuita. Sim, Tipo, nós falávamos antes, né? não tem um custo, o associado não precisa desembolsar um valor, ele vai ter a consultoria dentro da empresa dele hoje de forma gratuita, vamos dizer assim. Sim, Então, no, e no valor consultoria. que já tem ali, que Exatamente. muitas vezes vai ser um décimo, talvez, do valor Sim, de sim. Então é uma muito. consultoria. Então teve assim projetos muito bacanas. A gente tem uma outra coisa que a rede proporciona também é a questão de, de layoutização de marca, vamos dizer assim. A Rede Lar, ela hoje, ela sofreu, nos 20 anos que a gente já sofreu mais ou menos assim, não vou dizer sofreu, né? A gente modernizou a Uhum. marca acho que foram 6 vezes que a marca mudou o formato dela. Sim. Cara, sozinho, isso é impossível de fazer. Cada vez você vai contratar Não, uma e a pessoa. última eu ainda comentei com a minha esposa, porque lá atrás nós fomos clientes, né? Sim, Morávamos em Porto Alegre. Hoje retornamos para Porto Alegre, inclusive. E quando nós compramos lá era uma marca, continuava sendo Redilar, né? sim. Mas era um formato mais quadradão, né? Uhum. E hoje ela tá toda modernizada, tá Sim. bonita, inclusive, Então, né? isso tudo são coisas que são pesquisas, que sozinho a gente não consegue fazer, mas Sim, a rede como um todo a gente consegue é a dar. força, né? A gente conseguiu, uma das coisas assim, eu acho que foi um marco para a Rede Lar, foi conseguir colocar propaganda da Rede Lar num intervalo de Fantástico, conseguir colocar propaganda da Rede Lar num jornal nacional, nos horários nobres da televisão, Uhum, que na época sozinho jamais tu imaginava, quando ainda sim. valia a pena Já tu fazer no alguma horário coisa na nobre, TV, no horário nobre, né? Que sim. ainda hoje a gente não entende que isso não é mais o que faz o cliente tomar a decisão de compra ou não.
Mas a gente já teve esse momento. E sozinho, eu, lojista aqui de Sapiranga, consegui colocar a minha marca, colocar a minha loja 30 segundos num intervalo do Jornal Nacional. Sim. Na época era um negócio totalmente absurdo. Eu me lembro que teve uma situação de um comercial de 30 segundos que a gente fez que custava R$ 1.500 o segundo. Então, pensa, isso aí dava quase o faturamento da Sim, loja do mês inteiro. E eu estava lá, como rede, estava junto lá e estava participando. que Então, bacana. essas são as coisas que a rede, então, o que o associativismo consegue fazer com as pessoas e sem contar do aprendizado. Acho que o compartilhamento, a gente aprende muito com O isso. que que o senhor acredita, assim, a esse associativismo? O senhor falou assim, né? Coisas que eu não sabia, eu tinha meus pontos fortes e meus pontos fracos. Só Sim. que é um pouquinho meio fofoquinha aqui, né? Uhum. Não, brincadeiras à parte, o que o senhor aprendeu dentro do associativismo, que talvez fora dali ia levar muito mais tempo, muito mais custo. O que era o teu ponto forte quando você empreendeu e que depois você desenvolveu o ponto fraco lá dentro da rede? Uma das coisas, assim, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Se fosse falar comigo, me convidar para um podcast, já não tinha ainda, né? Mas lá no 2010 e tal, para um podcast, impossível tu trazer o Ademir para um podcast. É Então, mesmo? essa questão de comunicação, assim, era bastante complicado. Na época, eu fui participar na Fevale da formação da rede na força lutando muito contra mim Da mesmo, necessidade da ali. necessidade. Então, essa questão a gente sempre teve, aquela questão de ter o medo, da insegurança. Então, isso tudo, a rede foi me ajudando e eu fui aprendendo com a rede e isso foi sendo desenvolvido. Então, a gente consegue hoje estar, por exemplo, à frente de uma entidade. Eu hoje estou à frente da entidade porque a rede me ajudou lá atrás a conseguir chegar num estágio onde eu pudesse estar à frente. Então, tudo isso são construções. Mas essa questão da timidez era um negócio assim que para mim era muito complicado. É Então, era mesmo. muito tímido. Jamais Mas, diria. mas é. Até por conta da sua participação em outras entidades, né? Sim, O senhor está à frente do CDL, também tem uma posição de destaque no Cicobi, Rede Brasil, Rotary, Rotary Club. e ah, tudo isso exige posicionamento, e posicionamento exige comunicação, né? exige tempo, que é o principal, né? Que é a demanda de tempo. Então, isso hoje acaba sendo uma das coisas principais, então, que é o tempo da gente. E a gente só consegue fazer isso e só consegue participar disso tudo porque a gente tem um suporte, vamos dizer assim, que nos ajuda nos bastidores, hein? Aí A aquele sonho gente lá de trás, que era empreender para ter mais liberdade, de certa acabou forma a rede proporcionou isso também. também proporcionou isso. Então, Legal. tipo, tu conseguir sentar, conversar com o dono de fábrica, por exemplo, Uhum. no nosso caso, de imóveis. Sozinho, impossível. Então, hoje a gente conhece todo mundo, as Sim, pessoas nos procuram para conversar, sim, sim. entendeu? Para trocar uma ideia e tal, para desenvolver um produto. Lá Uhum. atrás, sozinho, jamais isso iria acontecer, era simplesmente mais um que estava lá e tal. Então, essas coisas sim fazem com que a gente cresce. Sabe que eu conversava com um cliente, inclusive antes de nós começarmos o podcast, eu passei lá porque é aqui próximo e visitei ele. E ele trouxe alguns desafios de negociação, né? E eu questionei ele sobre como é que é feita essa negociação, né? Você faz a negociação com a fábrica, quantas vezes você já visitou a fábrica, conhece o teu vendedor, conhece o gerente dele, conhece os diretores? Não, não. Nós temos um canal pelo qual nós fazemos o pedido e recebemos o pedido. E nós estávamos ali falando de planejamento estratégico. Eu disse, meu amigo, existe uma outra tabela que você não conhece. Você conhece a tabela do vendedor. Só que você vai conhecer uma outra tabela o dia que você for lá visitar a fábrica, passear dentro da fábrica, pagar essa visita em mídia, né? Leva alguém para filmar a tua visita dentro da fábrica. Dá importância para esse cara, manda presente para ele, manda um presente. Não só no Natal, né, que é o fim Sim. do ano que todo mundo manda presente pro cara, mostra que o cara é relevante. Se torne um parceiro do seu fornecedor e você vai conhecer uma tabela que até então você não conhece de negociação. Faz sentido isso? Com certeza faz sentido, porque a gente, como rede,
A gente vivenciou isso lá atrás com, assim, uma significância bastante grande. Então, uma coisa é tu receber uma tabela e tu fazer pedido em cima daquela tabela. Outra coisa é Hum. tu sentar olho no olho com o proprietário da empresa e aí tu conseguia conversar com ele e mostrar a tua relevância. Então, a gente, cara, por muito tempo, assim, as indústrias todas nos procuravam para até para desenvolver produto. Ah, o que que você acha desse produto aqui? O que que nós podemos fazer desse, sabe? Então a gente Afinal de contas, é contribuía. vocês que estão em contato com o cliente Exatamente. final ali, né? É, e aí isso, cara, isso foi muito, muito bacana. Então, realmente muda. Eu vou dizer que a Redilar hoje ela trabalha assim, a gente trabalha com os nossos fornecedores parceiros num processo de ganha-ganha. Então, são parceiros que a gente quer para muito tempo, eles são muito bem escolhidos. Então, a gente entende que a gente não pode matar ele, tipo, arrancar tudo que tem e ali na frente ele ter uma dificuldade. Então, a gente é bem negociável, vamos dizer assim, bem acessível com relação a isso. E o nosso modelo, então, de negócio hoje na nossa negociação é no ganha-ganha. Ó, vamos chegar até Uhum. aqui, eu chego até aqui, vamos chegar num ponto aqui e a gente fecha o negócio, mais ou menos Até pela por aí. mentalidade do próprio associativismo, né? Se já é assim com o lojista que acaba licenciando a marca e entrando para dentro da associação, quanto com o fornecedor, né? Seria ilógico eu associar aqui, criar uma força Sim. e do outro lado eu somente puxar a meu favor, né? É. Bacana. Você trouxe uma pincelada aí, eu estava prevendo que a gente ia entrar nesse assunto, que é a presidência, né, do Sim. CDL e outros locais, assim. Como é que é essa vida do empresário que também tem que lidar com outros empresários, né? Você É. lida com outros empresários lá dentro do CDL. O que que levou você a sair? Olha só, já antes era eu e a minha loja. Eu saí da minha loja para me associar aqui com outros e vi que tem vantagem. Agora eu vou para outros lugares ainda, onde agora eu sou mais, vamos dizer assim, não é bem altruísta a palavra, mas não deixa de ser também, né? Paro de olhar, ou deixo de olhar só e única, exclusivamente para o meu negócio, as vantagens do meu negócio, e eu vou compartilhar com outros. Sempre teve esse desejo? Foi o caminho que te levou para lá? Não, na verdade, não. Eu cheguei num estágio, vamos dizer assim, num determinado momento da minha vida que a gente conseguiu algumas coisas que vamos dizer assim, num passado a gente jamais imaginaria que ia chegar nessa posição. Então chegou num determinado momento da minha vida, pô, eu tenho que retribuir de alguma forma, com isso tudo que está acontecendo. E aí foi aonde surgiram as oportunidades de começar a fazer parte de algumas entidades. E uma das coisas também foi o enfrentamento do medo, até para se desafiar Uhum, com relação ao medo de algumas coisas que, tipo assim, cara, tu tá com medo ali, tá. Mas ergue a mão. Depois que ergueu a mão, velho, uhum. aí Aprendeu a pedir ajuda, ficou mais já fácil. vai. Aí vai. Legal. Então, foi mais ou menos por aí. Então, foi assim que a gente. E a gente, bom, estamos aqui no modelo associativo. Hoje, a diretoria da Redilar, todo o trabalho dos associados é totalmente voluntário. Então, hoje eu sou coordenador de negociação da Redilar, eu negocio, viajo, conheço fornecedores, sempre negociando para o grupo. Uhum. Então, sempre no voluntariado. Claro que a rede subsidia passagem, subsidia o que tiver de gasto e tal, ela subsidia para mim, mas eu não ganho nada com relação a isso. Só Sim, ganho se eu te fizer uma boa negociação, sim, vai. eu vou ter a vantagem para o meu negócio também. Então, esse é o Bacana porque olhar. evita, de certa Exatamente. forma, o que as pessoas chamam de politicagem, né? Exatamente. Então, o que que fez isso? Bom, já sou voluntário lá, eu acho que a gente consegue, daqui a pouquinho, fazer alguma coisa também pelo município, pela cidade, e nesse sentido, foi aonde a gente entrou, então, começamos a fazer parte do CDL em 2014. Num primeiro momento, eu fui convidado a fazer parte da diretoria como secretário. Na sequência, fui convidado a ser vice-presidente. E aí veio o desafio de ser presidente. Foi assim, um- a entidade, querendo ou não, a entidade CDL Sapiranga, ela tem uma relevância muito significativa para o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, do sistema federativo, ela é a terceira maior CDL É. aqui do estado. Então, hoje nós temos a CDL de Caxias do Sul, que é a maior.
a de Novo Hamburgo, que é a segunda, e a terceira de Sapiranga. Então, ela tem uma relevância muito grande a nível, vamos dizer assim, a estadual. Hum, Tanto que a gente consegue abrir algumas portas que outros não conseguem. Quando eu falo de levar alguma demanda política, levar alguma demanda dos associados para os políticos, algumas demandas que até que estão sendo debatidas nesse momento, e aonde a gente tem com frequência pessoas nos representando dentro tanto do Senado Federal quanto da Assembleia Legislativa aqui no estado do Rio Grande do Sul, ou dentro da Câmara dos Deputados, que faz com que a CDL de Sapiranga consiga impor ou então sugerir algumas coisas, como hoje nós estamos trabalhando a questão da reforma tributária, uhum. o 6 por 1 lá da Da jornada de jornada trabalho. de trabalho. Então, tudo isso hoje a gente tem frente e tem representatividade dentro dos poderes nos ajudando e a gente vai levando as demandas e tal. Isso como CDL a gente consegue fazer. Então, é uma outra forma de tentar ajudar as pessoas, que eu acho que eu aprendi isso na minha vivência, que é essa questão do, cara, conseguir alcançar, conseguir dar a mão, conseguir ajudar as outras pessoas. Então, sempre que eu sou procurado e tal, para alguma, olha, me convidar, precisamos ajudar a fazer tal coisa, cara, é isso eu gosto de fazer. Então, isso tá em mim, então e foi assim que fez com que eu viesse para a CDL, com o objetivo de aprender a estar no meio de, vamos dizer assim, da, do comércio do município, Sim. porque ali eu compartilho informações com todos os outros colegas que fazem parte da diretoria e também com os associados, Uhum. de um certo modo. E também, querendo ou não, por trás disso tudo, eu tenho uma empresa que também acaba meio que respingando alguma relevância com relação a isso também. Sim. Então, é o Ademir do CDL, é o Ademir da Redlar, que é o presidente do CDL. Sempre tem um nome, e isso acaba que faz com que vira um círculo, vamos Uhum. dizer assim, um círculo de negócio, um círculo de amizade, mas o intuito sempre é na questão de alcançar, de tentar ajudar, de fazer alguma coisa para tentar ajudar com que todo mundo se desenvolva. Tem. Aqui eu ajudo, aqui eu ajudo. E as duas, de alguma maneira, se cruzam em algum momento, né? Exatamente. Eu vou entrar num ponto aqui que é filosófico, mas ele repercute diretamente na prática. E eu vou começar pela política, mas não a política, Sim, tá? Porque o empresário muitas vezes vai dizer assim, cara, eu não quero saber de política. Eu não quero saber de. Já é difícil demais tocar o meu negócio aqui, eu ainda vou estar me envolvendo com. Vou pegar bem os nomes, com CDL? sim. Não. Ou tá lá na Assembleia Legislativa brigando por alguma coisa? Eu não vou brigar com esses caras, isso aí é tudo uma coisa só, né? E você vem numa contramaré, né? E eu gosto muito disso porque isso tem muita sincronia com a nossa ideia aqui. Você entendeu? Cara, é na força. Vamos compartilhar, vamos crescer juntos. Não é depender do Estado. O Estado sempre vai existir. Não é depender do Estado. Mas também não é ficar alheio ao Estado. Então vamos fortalecer para que a gente consiga crescer juntos, né? O que você diria para esses empresários que têm essa mentalidade de vencer sozinho? E que essa jornada aí, seja na construção da Redilar, hoje na presidência do CDL, outras entidades que você participa, como que você ajudaria esse empresário a entender melhor a importância de, cara, sai um pouco do teu egoísmo, da tua individualidade, olha aqui o mundo de possibilidades que nós estamos construindo e que você poderia estar com a gente. Cara, eu vou dizer assim, ó, tudo que tu plantar, tu vai colher. E eu gosto de olhar por esse lado. Pô, se eu ajudar alguém, se eu fizer alguma coisa, se eu sair aqui do meu mundinho e tal, for fazer alguma coisa para ajudar alguém, com certeza ali na frente vai vir alguma coisa diferente para mim. Então eu olho por esse lado. A Hum, questão do individualismo, tu ficar sempre dentro daquela bolha ali, cara, daqui a um determinado momento vai ser bom e muitas pessoas são felizes assim. No meu caso, a felicidade e tal, está mais de quando eu vejo alguém prosperando muitas vezes do que eu mesmo. uhum, Então, para conseguir contribuir, cara, e o negócio deu certo e tal, que bom que aconteceu.
Então, acho que isso é uma questão interna das pessoas, mas acho que todo mundo deveria ter um olhar um pouquinho para esse lado assim, pô, gente, se eu conseguir fazer algo aqui, eu acho que aqui vai conseguir me dar, vou ter um retorno ali na frente. E quando eu falo de retorno, não é o retorno financeiro, não. Muitas vezes é uma nova amizade, é uma família nova que, sabe, Sim, um círculo de negócios ou várias coisas podem acontecer. E a política, a palavra política, na verdade, ela existe em todo lugar. Dentro exatamente. de casa Tem que ter. tem que ter uma política. Tem ali uma troca de informação, tem um concordando com uma coisa, o outro com outra, tem que se juntar, as coisas têm que dar certo para as coisas prosperarem e acontecerem. Então, a política, eu gosto da política, gosto da política nesse sentido da Uhum, palavra, uhum. tá? Mas a gente tem que estar por dentro de tudo o que acontece na política para tu poder, pelo menos, entender um pouquinho. E eu acredito que a gente tem que se envolver de certa forma, porque se as pessoas de bem não fizerem nada, o que é que Uhum. acontece com o Estado? O que acontece com o município? Então, esse movimento das pessoas de bem, ela tem que acontecer. Porque se não fizerem nada, se a gente se acovardar, vamos dizer Sim, assim, deixar, para mim, tanto faz. Vai chegar um determinado momento que a gente vai pagar alguma sim. coisa em virtude da omissão que a gente Hum. teve lá atrás. Tinha uma frase, né? Não lembro de quem, depois a gente procura, mas é que fala, né? O que me impressiona não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Exatamente. Muitas vezes esse mesmo cara que diz eu não me envolvo com nada é o cara que está reclamando do imposto, da reforma, da imposição de cima para baixo, mas essa imposição, ela de certa forma, ela teve uma anuência do todo, seja porque se manifestaram a favor, seja porque ficaram em silêncio. Sim. Então, quer dizer, a maioria aqui prevaleceu de alguma maneira, e eu fui a maioria quando eu me silenciei. É, Tá? exatamente. Então, se tu pegar aqui e olhar a gente como entidade aqui dentro do município, a gente participou de várias frentes com muitas coisas que aconteceram e muitas pessoas até nem tomam conhecimento. A gente participou lá do manifesto, vamos dizer assim, da alta de impostos ali, que era para acontecer, o ICMS era para ter uma alta ali em 2024, se eu não me engano, foi o ano que a gente pegou junto com outras entidades, houve um movimento e a gente conseguiu fazer com que esse projeto de aumento de impostos não fosse aprovado. Foi uma das manifestações. Então, hoje, nós temos as nossas manifestações lá em Brasília, que está o nome da CDL de Sapiranga, lá está nos Uhum. ofícios e tal, na questão da escala 6 por 1, na questão da reforma tributária. Então, nesse aspecto, assim, as entidades se movimentam. As entidades, no caso das CDLs, elas são apartidárias, embora cada membro, cada associado ou cada pessoa da diretoria tem a sua Sim, seu a sua partido, a sua identificação. Uhum. identificação e tal, mas a entidade, ela é uma entidade que ela é aberta para todos e ela segue essa linha de para todos. Ela tem uma questão de parcialidade e tal, e vai trabalhar sempre nesse sentido. E as pessoas que estão ali, elas têm que entenderem que é isso. Uhum. Então, assim, é difícil para uma entidade, quando a gente fala de uma entidade em Sapiranga, com mais de 1.100 associados hoje. Então, a gente tem é um número bem significativo, a gente representa são muitas Poxa. pessoas envolvidas. Tu tomar partido ou tomar alguma decisão em cima de alguma coisa. Então, normalmente a gente busca a neutralidade ou então busca a questão de defesa daquilo que a gente entende que vai ser benéfico para os nossos associados, para os nossos, ou então até a própria demanda que vem da parte deles. Sim. Que foi o caso que aconteceu agora também em 2025, que foi a aprovação aqui no município da questão da lei de liberdade, liberdade econômica. Que nós aqui, a gente vinha trabalhando nessa reforma dessa lei desde 2018, e em 2025 a gente conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores, porque a lei do comércio aqui de Sapiranga, ela era uma lei de 1954. Nossa. É de quando foi criado o município, se criou uma Hum. lei lá atrás. Então, para se ter uma ideia, na lei dizia assim, o horário fecha, o horário do comércio fecha, o comércio fecha às 6 e pouco. Uhum. Não tinha nenhum horário Sim. determinado. Sim, mas também dentro de um contexto político nacional ali, né? Então, Sim. aquele negócio mais É.
Então, isso tudo autoritário. são coisas que a entidade, então, tem essa influência e tem esse poder de conseguir a fazer frente a isso. E as pessoas que estão ali, elas têm que estar preparadas para enfrentar algumas coisas. Então, assim como a gente é elogiado por algumas coisas, a gente é muito criticado por outras. A referência sempre vai ser, né? E aí tem que estar preparado para os dois lados. E deixa eu fazer então um dos lados aqui que é elogiar, porque eu estou hoje CEO e fundador da base, mas minha carreira toda foi pautada em mentoria e consultoria empresarial. Então, Sim, eu circulo tanto no meio dos empresários quanto nos CDLs e ACIs e tudo mais. sim. E Sapiranga tem realmente não é só o ranking, né? Tem a fama. As pessoas falam muito bem daqui. CDL jovem é muito forte, né? A referência, o número de associados. E eu que transito em outros CDLs, eu vejo muito a dificuldade deles, muitas vezes é assim, pô, a gente faz reunião, o empresário não vem. Nossa, é um parto para tirar o cara de lá e trazer para cá. E vocês hoje têm aí 1.100, né? Você falou. Temos 1.000 associados. A gente tem esse problema. Eu acho que esse problema é um problema que ele é geral e é de toda e qualquer entidade, toda e qualquer empresa e toda e qualquer família. Tu vai ter as pessoas que se dedicam e se interessam um pouco mais e aquelas que nem tanto. Então, isso existe um percentual. Então, a gente sabe o percentual dos 1.100 que estão ali com mais frequência e participam e sabe os que não participam. Então, E tudo vai da onde eu vou botar meu foco, né? tudo vai dar Vou focar naqueles que estão conosco ou naqueles que só fazem Exatamente. volume. A questão do copo meio cheio, meio vazio. Então a gente tem essa questão de olhar e eu prefiro sempre enxergar como meio cheio. Que bacana. Ademir, cafezinho aceita? Vamos lá, Vamos lá? tomar um café. Então, vamos lá, produção, cafezinho aqui novinho para nós, sabe por quê? Ademir, sabe o que eu acho que combina muito bem com um cafezinho? Imagino. Eu gosto muito, depois do almoço, de um cafezinho. Aqui eu sei que a gente já passou bastante do almoço, né? Nós gravamos sempre em torno de umas 16 horas, mas está na hora de um cafezinho. Eu acho que combina muito bem com um cafezinho um chocolate. O senhor concorda comigo? Concordo. Gosta de um cafezinho com chocolate também? Eu sou apaixonado pelo um doce, sempre depois das refeições, parece que falta aquele docinho, né? ali para dar uma... Que coisa bem boa. Esse aqui é o do Ademir? Muito obrigado. E esse aqui é um momento que nós temos uma parceria muito especial, que é a Jailce Rocha, Chocolates Jailce Rocha. Ela é lá de Santa Rosa. Santa Rosa. E ela trouxe uma forma diferente que é chamado fabricação bean to bar. Ela vai desde a escolha selecionada da amêndoa, todo o processo de refinamento para criar a pasta do chocolate e então, muito obrigado, produção, trazer esse chocolate muito especial. E ela topou entrar conosco nessa segunda temporada do BFcast aqui. Disse, cara, gostei da proposta de vocês. Ela hoje é uma membro da base Educação. E ela topou entrar conosco nessa. Eu estou junto com vocês lá no BFcast e ela nos proporciona esse momento. E não é cenográfico, tá? Pode provar aqui, olha só, é de verdade, ó. E é muito bom mesmo. Bom, né? Melhorzinho se a gente faz assim, ó. Só um pouquinho aí. É muito bom, né? Então, para você que acompanha aqui, na descrição do nosso vídeo sempre tem lá o contato da Jailce Rocha, que eu sempre erro isso aqui. Aqui, ó. Chocolate 70%, chocolate branco, chocolate ao leite, tudo feito de maneira artesanal, de maneira muito especial. Tem um sabor especial, sem menosprezar nenhuma outra marca, mas quando você prova esse chocolate aqui, você percebe que o que você vinha comprando no comércio aí perto da sua casa, aquilo não é chocolate, né? E mesma coisa, uma vez me disseram assim, já tomou um café especial? Eu disse, não, café é tudo igual. Não é igual. Toma esse café. E eu tomei um café, torre especial lá, tudo mais. Eu tomei o café e disse, poxa, mas isso aqui é diferente do que eu compro lá em casa. Ele disse, porque lá na tua casa você não toma café. Você toma aquilo que vendem lá nas gôndolas do mercado, que você tem que botar açúcar para conseguir tomar. Agora toma esse aqui até sem açúcar. Que inclusive
Sem Aqui também. açúcar. Só não vou falar a marca porque ainda não é nosso patrocinador, mas Badio, se quiser patrocinar a BFcast, nós estamos por aqui, né? Depois marquem eles lá para eles verem que a gente está falando deles aqui. Então, provou um Badio, percebeu a diferença do café. E o chocolate é a mesma coisa. Então, você que acompanha aqui o BFcast, procura lá na rede social Chocolates Jailce Rocha e você vai sentir verdadeiramente o gosto do chocolate. Inclusive, para aí que eu vou, por favor, Mais um amigo. pedacinho. Mais um pedacinho aqui. Minha avó dizia que é horrível falar de boca cheia, mas nós estamos em casa, né? E esse quadro nós chamamos exatamente disso, cafezinho com chocolate, porque é uma conversa um pouco mais pós-almoço, meio um pouco íntima. A base educação, Ademir, ela foi criada com o propósito de fortalecer o empresário na base empresarial dele. Basicamente, nós iniciamos a base com educação na área de marketing, liderança e vendas e na área financeira. Poxa, é o mínimo que um empresário precisa dominar para conseguir ter uma boa estrutura empresarial. Tem muitas outras coisas e nós estamos construindo isso. Mas por que tudo isso? Porque no final do dia, nós queremos que esse empresário, estando com a sua empresa organizada, ele tenha tempo e qualidade para aquilo que é a base de vida dele. E esse momento patrocinado aqui pela Jailce Rocha é exatamente para a gente entrar nesse contexto. Qual é a base de vida? Qual é a base da tua vida, Ademir? E que você diz assim, cara, não fosse isso, talvez nem valesse tudo que eu estou fazendo aqui fora, né? Cara, eu acho assim, eu tenho para mim que a base de tudo é a família. E, e eu tive a oportunidade de nascer numa, numa família que é muito unida. Então nós somos numa família de 4 irmãos e o meu pai e minha mãe ainda estão conosco. E aí a gente se reúne várias vezes aí no decorrer do período. Todo mundo mora aqui em Sapiranga, então fica fácil de vez em quando, Que vamos tomar um maravilha. café na casa da mãe, vamos fazer alguma coisa. E a base da família também é a minha família agora. Então, estou casado com a Luciana, então já fazem. Esse ano vai completar 33 anos. A gente casou bastante jovem. Tem uma filha de 30, a Jéssica, e o Pedro de 18. Então a gente tem uma família assim bem, bem tranquila. Eu acho que a base de tudo é isso aí. E eu acho que é isso que faz valer a pena. Então tu vê tudo prosperando, família feliz. Então acho que o trabalho, a dedicação, as coisas, elas vêm tudo dessa base aí. Então é o que faz a gente querer cada dia um pouquinho mais, não cansar, não desistir e tá sempre querendo aprender para proporcionar cada vez ah, mais coisas boas, vamos dizer assim. E, de novo, aquele negócio, nem tudo é dinheiro, muitas vezes é aquele convívio, que é o que faz com que a gente tenha aquele. Eu escutava outro dia do Mário Sérgio Cortella, Muito bom. ele dizia: tu não consegue ter uma felicidade plena. A felicidade é aqueles instantes que tu quer que dure mais um pouquinho. Aí tu tá no teu auge da felicidade. E eu tenho a oportunidade de estar vivendo muitos querer mais um pouquinho. Uhum, Muitos querer uhum. mais um pouquinho. Então a gente está sempre em busca disso. E aí eu acho a família como base, dando suporte. Hoje eu só consigo estar aqui porque eu tenho uma filha que está lá me representando e está fazendo o meu trabalho lá na loja de Campo Bom. Tenho meu irmão que é meu sócio aqui e a minha cunhada que estão aqui na loja de Sapiranga, dando suporte para isso. Só consigo estar na frente da CDL porque também tenho esse suporte dentro das lojas para me ajudar nessa parte. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a família é uma base boa e é o que faz a gente estar aí e querer cada vez mais. Que bacana. E você hoje, voltando aqui para as lojas agora, né? Vocês têm um plano de passagem de bastão? Os Na- filhos seguem no modelo? Existe intenção? Sim, na verdade, hoje, dos meus filhos, a Jéssica está, desculpa,
A Jéssica está, então, hoje à frente da loja de Campo Bom. Ela está fazendo a parte gerencial lá da loja, ela está experimentando. Eu até me afastei um pouquinho de lá agora, estou ficando mais aqui em Sapiranga para dar uma certa liberdade para ela conseguir aprender e sentir o gostinho realmente do negócio. Ela está conosco desde os 14 anos, então ela dá para dizer assim que a vida dela ela ficou dentro da loja. E ela sempre viu a loja como um negócio bom, então acho que é por isso que Bacana. ela Eu ia quis, dizer isso. por isso que eu acho que ela quis seguir nesse segmento. Ela está terminando uma faculdade agora de contabilidade, porque lá atrás ela viu, pai, o que que é o melhor curso para mim fazer, para eu entender e tal, e tocar os negócios. Eu digo, olha, eu não sou o mais esperto para te falar isso, mas vou dizer assim, uma pessoa que gosta de número, entende de número já é um bom começo para um negócio, porque eu acho que a Sim. base do negócio é tu entender um pouquinho dessa parte Você vai ter muito dos mais números. segurança para lidar com o Exatamente. negócio. O resto tu consegue um apoio, mas os números é na tua mão porque tu vai estar cuidando do dinheiro, então isso é o que basicamente. Excelente. E aí ela foi para contabilidade, vai terminar agora o curso dela. Ela teve um período fora do Brasil, voltou ano passado. E aí, então, tá lá tocando o negócio. E aí, já dos filhos do meu irmão, ainda ele tem um que tá, o Guilherme, que tá aí na adolescência, então. E tem a Bruna, que a Bruna hoje está cursando, ela cursa hoje gastronomia. Uhum. Não, ela quer ser nutricionista, Nutricionista. nutrição, isso aí. Então ela está fazendo nutrição, então certamente é um viés já um pouco diferente do negócio. Uhum. Então, e a minha filha, então eu perguntei para ela um determinado dia, tu quer ser uma herdeira ou uma sucessora? E ela disse, pai, eu quero ser a sucessora. Então tá, então nós vamos trabalhar para que tu seja a sucessora. Existe no Pedro também um desejo? Não, o Pedro já não. O Pedro hoje ele trabalha, ele estuda ainda, né? Ele estuda na parte da manhã e na parte da tarde hoje ele trabalha numa agência de marketing digital. Porque é o que ele Bacana. gosta de fazer, ele gosta de tecnologia, esse negócio aí. Muito bacana, porque eu atendo e atendi já muitos empresários varejistas e eu usava com eles a expressão dos filhos de trás do balcão, né? É, Aqueles filhos que viram o pai montando o negócio, sofrendo muitas vezes para manter o negócio em pé, e às vezes ele chega na fase de empreender ou não, e ele tem pavor daquilo ali, né? Ou muitas vezes até não estava atrás do balcão, mas estava em casa enquanto o pai estava virando, tentando manter o negócio em pé, e aquilo ali, de certa forma, tirou o pai de perto, né? sim. Quando você conta isso, poxa, me leva a fazer a leitura que a Jéssica, né? A Jéssica teve o melhor de tudo isso, né? Ela teve a parte inicial da nossa família, que foi um momento difícil, assim, quando eu falo difícil, um momento de construção, aonde eu e a Luciana era funcionário da indústria calçadista, então era a base, então a gente era limitado com alguns recursos, algumas coisas, então ela vivenciou isso. E depois ela pôde vivenciar assim, o momento da loja que trouxe algum conforto, vamos dizer assim, um pouquinho maior. Uhum. Então ela teve essa virada de chave e ela acompanhou isso. Então ela entendeu, pô, eu estava assim e a loja me proporcionou eu viver esse negócio diferente. Então eu acho que por isso que já os outros que vieram um pouco depois já pegaram só a loja já funcionando, então não tiveram Sim, aquela parte lá de trás. Eu acho que isso fez com que ela sentisse vontade e tal de estar à frente do negócio. que E a bacana. gente está fazendo essa preparação então para que ali na frente, claro que eu quero trabalhar um pouquinho mais ainda, né? Mas vou dar liberdade sim para que ela consiga estar à frente do negócio. Mais conselho, talvez, né? É, isso aí. Mais ou menos isso. Bacana. Vou fazer uma última pergunta daqui a pouquinho, então já se prepare aí para a última pergunta, mas Respira. eu quero finalizar aqui esse momento agradecendo mais uma vez. Jailson, muito obrigado por esse momento que você nos proporciona, e não só a nós aqui, Ademir, mas também para você e para a família. Isso mesmo, produção. Temos um presente, Jailson Rocha, aqui para você. Aqui foi apenas Uma degustação. uma degustação para o nosso momento, mas a Jailson faz questão de presentear o nosso convidado aqui. Está aqui o seu presente. Muito obrigado. Para você degustar lá com a Luciana, com a Jéssica, com o Pedro. Tem 70% aqui, viu? Ah, tá bom. Aquele nosso papo tá alinhado.
Mas olha só, eu sei que você que está acompanhando esse episódio aqui, você ainda não está seguindo o nosso canal. Tem alguns aqui que seguem, mas muitos de vocês não estão seguindo, então eu tenho que fazer esse convite. O que você está fazendo que não está seguindo o canal? Depois a Receita Federal bate na sua porta, você não sabe por quê, né? Bate 2, 3 boletos que você não sabe de onde é que vai provisionar eles, não sabe por quê. Depois o funcionário coloca o atestado e some, você não sabe por quê. Sabe por quê que isso acontece? Isso é a maré de azar que acontece porque você não está seguindo aqui o nosso canal. Então segue agora aqui Base Educação Empresarial. Vai lá no Instagram, segue lá no Instagram Base Educação Empresarial, segue aqui o nosso podcast. Curte, compartilha. Se esse episódio contribuiu com você até aqui, já coloca lá na seta e compartilha no grupo de família, no grupo de empresário, no grupo de associados aí de alguma maneira, para que a experiência e a vida do Ademir aqui, tudo que ele compartilhou conosco, também possa refletir e reverberar para outros empresários que estão aí vivendo essa jornada. E eu gostei muito aqui, o nosso papo teve... Eu comecei o podcast com a frase de abertura nossa que é: ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho. E eu nem fazia ideia que o nosso papo ia todo em torno disso, basicamente, né? Redilar é isso, CDL é isso. Nem conseguimos entrar aqui em outros ambientes, como o Rotary, que também é isso, né? Ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho, isso é o que nós acreditamos. E, Ademir, eu quero aproveitar aqui já, agradecer muito a tua participação aqui e fazer a nossa última pergunta, e quero que você também diga onde é que o pessoal pode saber mais sobre Redilar, sobre CDL e sobre você, Luciana, que eu sei que também é uma comunicadora muito boa para as lojas de vocês e uma grande empresária. E a pergunta aqui que eu quero trazer é para quem quer começar, para quem está começando, né, a empreender, para quem está começando a empreender no varejo, para quem está começando a empreender e ver talvez no ramo moveleiro uma grande oportunidade. Ou talvez, vou mudar aqui um pouquinho, se o Ademir de hoje pudesse voltar lá para aquele Ademir lá de trás, dizer algo assim que norteasse o caminho, né? Qual é a mensagem que você deixa para os empresários? Para quem quer começar um negócio, eu acho assim, ó, primeiramente, ter um bom estudo daquilo que quer fazer. Pelo menos, olha, o que é que eu quero? Qual é o segmento que eu quero? Fazer um estudo em cima disso, buscar ajuda de alguns outros, buscar ajuda numa associação, buscar ajuda do Sebrae, eu acho que colabora muito, porque se eu lá atrás tivesse buscado ajuda de algumas coisas, daqui a pouco eu teria sofrido um pouco menos. Uhum. Vou dizer assim, porque a gente passou assim um momento do início da abertura da nossa loja, que foi 2013, até o ano de 2010, a gente passou assim por um período, foram 7 anos bem difíceis. Então, de 2010 para frente que deu uma virada de chave assim no negócio. Então seria isso, tentar buscar, se informar, se cercar de tudo possível para que o negócio realmente dê certo e reverbere. Então essa seria assim uma dica para quem quer começar. Também que procure o Ney, então, para alguma consultoria ou alguma coisa, então, que possa ajudar, então, a criar um plano de negócio, desenhar tudo antes, colocar tudo no papel, antes de tomar uma decisão daqui a pouco um pouco precipitada, ou um pouco na base da emoção. Então, vai mais pela razão e tal, que a chance de dar certo é bastante grande. Então, eu teria feito isso no passado. Eu fui praticamente, vamos dizer assim, colocado no negócio, meio desafiado a colocar um negócio. E a gente, então, sofreu um pouquinho mais. E eu acredito que teria sido um pouco diferente se a gente tivesse acontecido isso. E uma das coisas também, a gente nunca pode dizer se seria diferente ou não aquilo que já passou. Sim. Então, não tem, se eu tivesse feito assim, ou se eu tivesse feito assado, seria diferente? Pode ser que É como não, você né? disse no início, né? Talvez se eu tivesse conhecimento de tudo, nem tivesse me arriscado. Exatamente. Então são algumas coisas, mas a gente não consegue, infelizmente, o que passou, passou, e a gente não viveu, então a gente não consegue dizer. Mas a gente foi muito na cara e na coragem, assim, tipo, sem conhecimento básico de vendas, que era, a gente ia pro varejo e não sabia vender. Então a gente sofreu, e eu imagino que a Luciana e a Cristiana, então,
tenham sofrido muito mais, porque foram elas que foram ali e deram a cara no negócio de 2003 até 2010. Então elas devem ter sofrido muito, assim, daqui a pouco não transparecesse para nós em casa, Sim. mas elas que vieram totalmente assim de nunca ter vendido um picolé na vida, ter que vender móveis e tal, ter que atender cliente e tal. Então isso foi um desafio bastante grande. E aí, uma das coisas que daqui a pouco, se pudesse voltar e fazer, eu também. Eu demorei demais para vir para dentro do negócio. Eu acho que se eu tivesse entrado dentro do negócio um pouquinho antes, talvez teria sido diferente. Mas, de novo, Não tem como. não tem como a gente dizer se seria diferente ou não se a gente não viveu isso lá atrás. Então, Verdade. seria isso. Isso é uma dica. Então, desenha tudo muito bem, que eu acho que a chance de errar aí é, vamos dizer assim, menos provável. Tem uma passagem bíblica que diz: meu povo padece por falta de conhecimento, né? É, Não quer dizer que não vai dar certo, tanto é que deu certo, deu. né? Mas com certeza o conhecimento vai ajudar o empresário a profissionalizar antes e tirar o fardo muitas vezes do empreendedorismo, né? Muito se acredita, o empreendedor raiz é aquele que sofre, mas sofre exatamente porque começa sem buscar minimamente o conhecimento. Se lá atrás já era, lá atrás 2003 em diante, 2003 ainda era muito raso, não se tinha o acesso que se tem hoje. Hoje, Não. pelo amor de Deus, é como você disse, dá um Google. E na época eu me lembro que eu olhava para meus colegas de rede, e aí os meus colegas de rede tudo prosperando e tal, eu digo, pô, alguma coisa vamos apostar nesse negócio aqui, porque se tá todo mundo, por que nós não? E aí foi aonde realmente a gente apostou as fichas e tal, e foi com que fez que desse essa virada. E estamos aí até hoje, então, trabalhando no ramo moveleiro. Que bacana. Então, para falar um pouquinho também ali das nossas empresas, então quem quer nos seguir, quem quer fazer negócio conosco, então, segue aí, viu? segue Vai dar a dica. O @Redilar Sapiranga, o @Redilar Campo Bom, então no Instagram. E aí lá vai ter muita informação, vai ter informação sobre nossos produtos, vai ter um pouquinho do que a gente trabalha e o que a gente faz está lá dentro. Eu vou citar esse aqui porque eu acho que é o que a grande maioria acaba acessando por esse caminho. E dentro da CDL da mesma forma. Então hoje nós temos lá o @CDL Sapiranga, o @CDL Jovem e o @CDL Mulher. Então, para quem se interessar em alguma coisa nesse sentido e tal, de como funciona a associação, dos benefícios que a associação tem para os associados, o quão importante é se fazer parte de uma entidade como a CDL. Então, tudo isso se consegue lá dentro desses contatos, arrobas aí que eu passei. Então, segue lá, @Redilar Sapiranga, @Redilar Campo Bom, viu? Tô bem de memória. E a mesma coisa, segue lá o CDL Sapiranga, CDL Jovem e CDL Mulher. E aproveita que no embalo e já segue lá também Base Educação Empresarial. Boa, né? Não posso deixar de fazer o nosso merchan também, né? Ademir, curtiu o papo? Foi muito bom, foi muito bacana. Eu acho que foi bastante enriquecedor, faz com que a gente relembre algumas coisas e tal que aconteceram e faz a gente pensar e refletir até onde a gente chegou, por que a gente está aqui, o que a gente fez. Então, acho que é muito bacana. E se relembrar, fortalece e dá um impulso para o que está por vir ainda, né? Exatamente. Bacana, meu amigo. Muito obrigado pela presença. Satisfação tremenda. Ficamos por aqui, mas eu espero você no próximo episódio. Eu já falei para você, essa temporada aqui, ela veio para arrasar com tudo. Só convidado fera pra caramba, seja na sua jornada empresarial, de vida, para contribuir com você. Então, fechamos por aqui, mas eu espero vocês no próximo episódio do BF Cast. Fechado? Até lá!